Olá, aqui vamos nós para o terceiro vídeo da série de 5 vídeos sobre a BNCC e o componente curricular de língua inglesa. Nesse vídeo eu vou tratar dos eixos que organizam o conteúdo de língua inglesa nesse documento. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular para o seu componente de língua inglesa é organizado esse componente em eixos. E a gente vai ver que eixos são esses. Segundo o documento, esses eixos seguem as três implicações que nós vimos no último vídeo, que são as seguintes, se você não lembra. A revisão das relações entre língua, território e cultura, que não estão necessariamente ligados à língua inglesa, no nosso caso, está ligada a algum país específico ou alguma cultura. A segunda implicação é a ampliação da visão do letramento para uma noção de multiletramentos que vai levar em conta também outros aspectos além da linguagem verbal, mas também aqueles que nós vemos hoje em dia nas linguagens e nos textos digitais, como também visuais, aquilo que a gente vê em vídeos. E a terceira implicação seria sobre abordagens de ensino que tem a ver também com a noção de inglês como língua franca. E os eixos são os seguintes: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Então vamos ver cada um desses em detalhes, como o documento traz. E na página 243 há algumas questões que nós devemos pensar sobre esses eixos e como está organizado em eixos. E diz lá: embora tratados de forma separada na explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas práticas sociais de usos da língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no contexto escolar. É a língua em uso, sempre híbrida, polifônica e multimodal, que leva ao estudo de suas características específicas, não devendo ser nenhum dos eixos, sobretudo de conhecimentos linguísticos, tratado como pré-requisito para esse uso. Então, apesar de estar organizado nesses eixos separados, tem um título para cada um, na vida real, quando as pessoas estão interagindo pela língua, está tudo junto. Então, é uma separação pedagógica para nos orientar. Então, tem que levar em conta a língua em uso, quando a gente está tratando de língua inglesa em sala de aula, que é sempre híbrida, então vai ter misturas, não só daquilo que a gente tradicionalmente concebe como inglês, mas vai entrar algumas questões do português ou outras línguas também. Polifônica, porque vai trazer as vozes, as maneiras como as pessoas entendem o que querem dizer de várias pessoas diferentes na sala de aula, tanto os alunos, cada um que é diferente, o professor, aquelas vozes que estão nos textos, e esses textos são não somente escritos, mas vídeos também podem ser considerados textos na nossa sala de aula, e multimodal também, porque não é só a linguagem ou o modo verbal, mas também imagens, gestos, que a gente vai ver no vídeo, em vídeos, também entram aí. E ali há algo para a gente pensar bastante sobre. Ele enfatiza, sobretudo, os conhecimentos linguísticos não devem ser tratados como pré-requisito para usar a língua. Conhecimentos linguísticos tradicionalmente estudados em sala de aula como gramática e vocabulário. Então, se o seu ensino que você teve como aluno ou como professor foi baseado em tópicos gramaticais, por exemplo, não é assim que se sugere que se trate o componente de língua inglesa
nesse documento que é a ABNCC. Então vamos dar uma olhada em cada um desses eixos em detalhes. O primeiro, a oralidade, que diz respeito a práticas de linguagem com foco na compreensão ou escuta e na produção oral ou fala. Tradicionalmente, em livros didáticos de língua inglesa, conhecidos como speaking e listening. Então, o que a gente fala e ouve para entender. Articuladas pela negociação na construção de significados partilhados pelos interlocutores. Então, aqui é importante pensar nisso, que a negociação e construção de significados. Então, não vai ser o significado daquilo que a gente ouve ou fala, não vai ser sempre igual para todos. Então, tem que se negociar esses sentidos e construir na interação. E essas práticas de linguagem, de oralidade, podem acontecer com ou sem contato face a face. Com contato face a face, então, as pessoas estão interagindo um com o outro, como em debates, em entrevistas, em conversas, diálogos e outras que você pode pensar. Então, as pessoas estão ali dialogando de alguma forma. E aí, como estão ali duas ou mais pessoas, vão aparecer modos particulares de falar a língua, de sotaques, de trejeitos, e vai aparecer as identidades das pessoas. A gente pode perceber de onde elas vêm, o que elas pensam, qual é a visão de mundo delas, ou pensar sobre isso. Por isso, marcam identidades. Devem ser consideradas essas questões. Cada um é diferente e, especialmente, a gente consegue perceber enquanto estamos nessa interação face a face, oralmente. Quais são aspectos relevantes para esse tipo de interação face a face? Itens lexicais, que são itens de vocabulário, palavras. Estruturas linguísticas, então a gramática tradicional, como que a pessoa fala aqui, que palavras usa, que estruturas gramaticais usa, a pronúncia, que daí a gente vai ouvir o sotaque, a entonação e o ritmo. Então, tudo isso marca a identidade do falante. Tem que ser levado em consideração e não deve ser visto negativamente, porque cada um tem a sua identidade. Deve-se trabalhar com estratégias de compreensão, quando estamos tratando dessas práticas de linguagem de oralidade face a face, como, por exemplo, de compreensão global, específica e detalhada. Então, estamos entendendo a ideia geral, ou então algumas partes, ou praticamente tudo detalhado. Estratégias também de acomodação, que são, por exemplo, de resolução de conflitos. Estamos falando com alguém, a gente pode muitas vezes estar tentando resolver algum conflito. Estratégias também de negociação, como solicitação de esclarecimentos e confirmações. Estamos negociando aquela construção de sentido que foi falado anteriormente. Como a gente faz isso? Pedindo para esclarecer, para confirmar, é isso mesmo que eu entendi? Na conversação face a face. Uso de paráfrases e exemplificação. Então, falar a mesma coisa novamente, mas com outras palavras, e usar exemplos para se fazer entender. Há também as práticas de linguagem de oralidade sem contato face a face. Por exemplo, assistir a filmes e programações via web ou TV, ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre outras. Todas essas práticas de linguagem sem contato face a face, então só tem um lado ouvindo ali. A gente não consegue ter acesso
a quem está falando nos filmes, ou na TV, ou na música que a gente está ouvindo. Também são práticas de linguagem do âmbito da oralidade. Então, escuta e observação de elementos relacionados ao contexto e aos usos da linguagem, as temáticas e as suas estruturas. Nós podemos trabalhar isso em sala de aula. Então, vamos escutar em um filme ou uma música, um programa de TV, e observar alguns elementos relacionados ao contexto para entender, para construir significados daquilo. Então, a gente não precisa que nossos alunos entendam todas as palavras. Pelo contexto, vão se construindo sentidos. Proporciona o desenvolvimento de comportamentos e atitudes do trabalho com a oralidade, tanto com a face ou sem contato face a face. Por exemplo, que tipo de comportamento e atitude que proporciona o desenvolvimento dos alunos? Atitude de arriscar-se e se fazer compreender. Isso é muito importante. Isso é uma das maiores dificuldades que se vê por aí em estudantes para se arriscar, porque vão ter medo de ser ridicularizados. Então, é uma prática para se desenvolver isso, que é muito importante se arriscar para aprender uma língua, para se tentar fazer compreender. Se não, se arrisca de novo e usa aquelas estratégias de acomodação e negociação. Também, outro comportamento ou atitude para desenvolver é dar voz. Então, se nós escutamos os outros, nós estamos dando voz. E vez ao outro. Isso é muito importante. Também entender e acolher a perspectiva do outro, porque cada um pensa de uma maneira diferente, então vai ter perspectivas diferentes. E às vezes muito diferentes. Então a gente tem que tentar entender também, isso faz parte do ensino-aprendizado de língua e de língua inglesa. Superar também mal-entendidos é algo que pode ser desenvolvido na sala de aula de língua inglesa. E lidar com a insegurança, sempre presente quando estamos tratando do desconhecido e uma língua que não é a nossa materna, aquela que a gente aprendeu em casa, é um desconhecido e a gente fica inseguro. Então, é uma oportunidade de lidar com a insegurança, esse trabalho, especialmente com a oralidade, que daí a gente se expõe, os alunos se expõem falando para que os outros ouçam. Para o trabalho pedagógico, diferentes recursos midiáticos verbo-visuais constituem insumos autênticos e significativos. Então, pode-se usar muitos recursos, como cinema, internet, televisão. E nas práticas de oralidade, que articulam aspectos diversos da linguagens para além do verbal, aqui lembrando daquela implicação da revisão do conceito de letramento para multiletramentos, tais como o visual, o sonoro, o gestual e o tátil, os estudantes terão oportunidades de vivência e reflexão sobre os usos orais oralizados da língua inglesa. Então, tudo isso é muito importante. O segundo eixo organizador do componente língua inglesa é o eixo da leitura, que seriam ou diriam respeito a práticas de linguagem decorrentes da interação do leitor com o texto escrito. Deve-se colocar o foco na construção de significados com base na compreensão e interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa, que circulam nos diversos campos e esferas da sociedade. Então é importante trabalhar com diversos gêneros escritos da língua inglesa. Assim, se vamos trabalhar com foco na compreensão e interpretação de gêneros escritos, nós não vamos nos deter em gêneros escolares, aqueles textos feitos para aprender gramática, por exemplo, que a gente viu muito em materiais tradicionais de ensino de língua inglesa, mas naqueles tipos
ou gêneros escritos que circulam na sociedade, aquilo que a gente encontra por aí, e-mails, blogs, pensando na cultura digital, mas também bilhetes, listas de compras, para falar algo bem básico. Então, coisas que as pessoas fazem, praticam no dia a dia. A leitura, então, as práticas de leitura promovem o desenvolvimento de algumas estratégias, como de reconhecimento textual. Então, a gente olha para aquele tipo de texto ou aquele gênero e conhece como uma receita culinária, por exemplo, que a gente bate o olho e já vê, ó, tem uma lista, depois tem um texto corrido, listas são ingredientes, ou tem alguma foto de um alimento, então a gente reconhece. Então a gente usa essas pistas verbais e não verbais para a formulação de hipóteses e inferências. Ou se é algum elemento destacado, pode ser um título, ou embaixo de uma foto, uma legenda e assim por diante. Estratégias também de investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção favorecem processos de significação e reflexão crítica ou problematização dos temas tratados. Então, não só o texto em si, mas quem produziu esse texto, para quem, quando. Então, esses contextos de produção favorecem que processos de significação? Então, isso deve ser trabalhado também na leitura, e não só a interpretação de texto, o que está ali na página, naquelas palavras. O trabalho com gêneros verbais e híbridos possibilita vivenciar algumas coisas. Por exemplo, diferentes modos de leitura. Então, se a gente vai trabalhar com gêneros híbridos, por exemplo, hipertextos na internet, sites, então a gente pode ler de maneiras diferentes, em ordens diferentes. Ler para ter também, ler para ter uma ideia geral do texto. Então a gente não lê sempre detalhadamente para saber palavra por palavra, mas a gente pode ler para ter uma ideia geral do texto só. Ou então, outro modo de leitura, buscar informações específicas. Se a gente quer só uma informação sobre o preço de alguma coisa, a gente vai buscar isso, ou sobre um produto específico, pensando em um texto que tem esse tipo de informação. Ou também para compreender detalhes, então a gente vai fazer uma leitura mais detida. Também o trabalho com gêneros verbais híbridos possibilita vivenciar diferentes objetivos de leitura. O que a gente quer com a leitura? Por exemplo, ler para pesquisar alguma coisa, ou para revisar a própria escrita. Quando estamos escrevendo, vamos ler o nosso próprio texto para revisar. Ou então em voz alta para expor ideias e argumentos em um debate, por exemplo. Nós queremos que certos argumentos nós não esqueçamos de algo muito importante para provar um ponto, então a gente traz esse texto escrito e lê em voz alta, para não esquecer. Também para agir no mundo, posicionando-se de forma crítica, colocando a sua opinião, tentando transformar alguma situação. As práticas leitoras em língua inglesa compreendem algumas possibilidades para pesquisa, para ampliação de conhecimentos de temáticas significativas, com trabalhos de natureza interdisciplinar também, para outras disciplinas na escola, por exemplo. Possibilidade de fruição estética de gêneros como poemas, peças de teatro, então, por prazer também, ler por prazer. O contato com gêneros escritos e multimodais variados, com sua análise e problematização, apoiam o desenvolvimento da leitura crítica e a construção de um percurso criativo e autônomo de aprendizagem da língua. Então, o contato com gêneros escritos, então a leitura desses gêneros,
analisando e problematizando o que está ali escrito, ajuda a desenvolver essa criticidade, refletir sobre o mundo, por que, que as coisas são como são, e que os alunos se tornem criativos e autônomos. Do ponto de vista metodológico, então, como trabalhar para ensinar a leitura? Já mesmo em documentos anteriores, como os PCNs do final da década de 90, já propunha esse tipo de trabalho, com 3 fases, basicamente. A pré-leitura, então, antes de ler o texto propriamente dito, por assim dizer, então se trabalha com esse texto, dando uma olhada nos elementos que são enfatizados, figuras, textos, título e assim por diante, ou falando sobre o assunto que vai ser tratado no texto, debatendo antes de ler, para se formular hipóteses sobre o texto, que já é um começo da leitura. Depois a leitura propriamente dita, que vai se confirmar ou rejeitar hipóteses feitas antes da leitura, e vai se ler o texto, por assim dizer. E a pós-leitura, que é um trabalho depois de ler o texto em si, mas refletir sobre ele, levar para outros contextos aquelas informações que se construíram, aqueles significados que foram construídos a partir da leitura do texto, que pode ser feito em outro debate ou uma produção escrita. Então, já está há algum tempo essa metodologia de ensino-aprendizagem de leitura, que continua em voga. Então, a leitura é potencializadora das aprendizagens de modo contextualizado e significativo para os estudantes. Deve haver um redimensionamento das práticas e competências leitoras já existentes, especialmente em língua materna. Então, os alunos já sabem ler em língua portuguesa. Lembrando que o componente curricular de língua inglesa só é obrigatório a partir dos anos finais do ensino fundamental, que é a partir do 6º ano. Então, até o 6º ano não tem a disciplina geralmente de língua inglesa, mas os alunos têm as disciplinas de língua portuguesa e que eles aprendem a ler. Então, como é uma língua que não é a materna, que pode ser considerada estrangeira ou adicional, os alunos têm que redimensionar essas práticas, que eles já têm, mas a gente tem que levar em consideração que elas são relevantes nesse processo. O próximo eixo organizador do componente de língua inglesa é a escrita, um eixo tradicional também. ênfase na natureza processual e colaborativa. Então, não pensar o texto dos alunos como um produto, que eu vou dar nota no fim, mas é importante o processo. E também não só individual, o aluno, cada aluno vai fazer o seu texto, mas vão trocar figurinhas, por assim dizer. Então, o processo vai ter que escrever, reescrever, pensar sobre a escrita. Envolve movimentos coletivos e individuais também, de planejamento, produção e revisão. Então, por isso processual. Vai se planejar o que vai escrever, vai se daí escrever e depois vai revisar, reescrever. Então é importante as tomadas de decisão sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo em mente algumas questões, como o objetivo do texto. Então, onde eu quero chegar com esse texto que eu estou escrevendo? Então, o aluno tem que pensar sobre isso. O suporte que lhe permitirá circulação social. Onde que esse texto vai circular? Na internet, nos murais da escola, na sala de aula mesmo, entre amigos, parentes,
no jornal da escola, no jornal da cidade. Então, pensar nisso, possíveis leitores. Então, quem que vai ler? Os próprios colegas, não só o professor ou a professora, que tradicionalmente é quem lê os textos dos alunos, né? Então, pensar em possíveis leitores. Então, a escrita aqui no documento da BNCC é vista como uma prática social. Reitera a finalidade da escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo. Então, pensando em todas aquelas questões na sociedade, para que eu vou ler, para que eu vou escrever, onde que isso que eu vou escrever vai circular, quem que vai ler, e os alunos estão agindo com protagonismo. Aí a gente pensa a escrita como autoral. Então não é só uma cópia ou reescrever com outras palavras que seja aquilo que já leu. Se inicia com textos que utilizam poucos recursos verbais, como mensagens, tirinhas. Isso é o que se sugere, tá? Nos anos iniciais, lá no 6º ano, esses que utilizam poucos recursos. Fotolegendas, então que tem imagens ou pouco texto, adivinhas, e se desenvolve para textos mais elaborados conforme vão passando os anos ou as etapas de aprendizado, nos quais recursos linguísticos discursivos variados podem ser trabalhados, como em autobiografias, esquetes, notícias, que aí são mais complexos e elaborados do que os anteriores. Relatos de opinião, chat, folder. E passando para o próximo eixo organizador, que é o mais tradicional no ensino-aprendizagem da língua, que são os conhecimentos linguísticos, que consolida-se pelas práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua. Os conhecimentos linguísticos são aquilo que tradicionalmente conhecemos como gramática e vocabulário, tá? Mas aqui, mais uma vez, é importante lembrar que esses não devem ser trabalhados lá. Hoje vai ser aula do verbo to be, por exemplo, ou de algum tópico gramatical. Esse não deve ser o foco de uma aula, segundo os preceitos da BNCC. Mas eles devem ser consolidados pelas práticas de uso. Então, os alunos vão escrever, vão falar, vão construir os significados pela interação na linguagem, e daí vai se consolidar esses conhecimentos linguísticos, ou vai se analisar, vai se refletir sobre eles. Sempre de modo contextualizado, então, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita, que são os eixos que a gente acabou de ver. Então, não separado, mas a serviço, para que os alunos possam participar de práticas de linguagem da oralidade, lendo e escrevendo. Na página 243 diz assim: o estudo do léxico e da gramática, envolvendo formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem como foco levar os alunos de modo indutivo a descobrir o funcionamento sistêmico do inglês. Assim, o que se propõe aqui para o trabalho com os conhecimentos linguísticos é que seja feito de modo indutivo, que não é explicar explicitamente os tópicos gramaticais. Então, o verbo to be é isso, e daí os alunos vão aplicar nos seus textos. Mas, ao contrário, lendo textos, tentando construir os seus textos, daí vai se descobrir como funciona. Por isso, indutivo. Não se propõe definir certo e errado também, lembrando lá da concepção de inglês como língua franca. Deve-se propiciar reflexões sobre noções como adequação, padrão, variação linguística e inteligibilidade, e não certo e errado.
Então, está adequado para essa situação? Ou existe um padrão, e daí pensar também por que, que é padrão, esse é padrão e o outro não é padrão. Pensar que em variação linguística, porque varia de contexto para contexto, esses conhecimentos linguísticos de falante para falante, ou de quem está interagindo pela língua, da onde a pessoa vem, pensando nas identidades. E inteligibilidade, pensando em se fazer entender e também tentar entender, quando a gente pensa em conhecimentos linguísticos. Tá? Então, não pensar, é isso que está lá no livro da gramática normativa, isso é certo, isso é errado. Mas não, essas outras questões, essas outras noções que devem ser levadas em conta nesse ensino. Então, fazer alguns questionamentos. Essa forma de usar o inglês estaria adequada na perspectiva de quem? Então, daquela gramática normativa, mas quem que usa aquele tipo de linguagem? É adequado para essa situação? Sim ou não? Por quê? Quem define o que é correto na língua? Quem coloca lá naqueles livros normativos o que é certo, o que é correto ou não? Ou no discurso predominante que circula na sociedade? Quem que define o que é correto? Quem estaria incluído nesses usos da linguagem? Por exemplo, se pensarmos na nossa língua portuguesa, aqueles que falam chicrete, ou que falam nós fumo, nós vortemos, provavelmente não seriam incluídos nos usos da linguagem que são considerados corretos, entre aspas, na sociedade e nesses livros normativos. E quais são as implicações disso, as consequências? É importante pensar sobre isso. E na língua inglesa também acontece isso. Quem estaria silenciado? Então, se fala dessa maneira, não pode falar. E quais são as consequências disso? Também trabalhar os conhecimentos linguísticos de modo contrastivo. Então, comparar contrastando. Explorar semelhanças e diferenças entre inglês e português. E também entre inglês e outras línguas. Então, isso é importante para a gente pensar sobre esse conhecimento linguístico e construir um repertório sobre isso também. Transitar por diferentes línguas pode se constituir um exercício metalinguístico frutífero, ao mesmo tempo em que dá visibilidade a outras línguas. Então, esse exercício metalinguístico é pensar pela linguagem sobre a linguagem, por isso metalinguístico. Então, é importante e dá visibilidade a outras línguas e a gente pensa sobre o que é língua, o que é isso que nós tentamos ensinar e aprender. Então, é frutífero. O último eixo proposto pela PNCC para o componente de língua inglesa é a dimensão intercultural. Essa dimensão diz respeito à compreensão de que as culturas estão em contínuo processo de interação e construção ou reconstrução. Então, as culturas não são uma coisa estanque, parada, que não se move, que não se muda, que não se altera. Pelo contrário, elas estão mudando, sendo construídas e reconstruídas a todo momento, em toda a interação que acontece. Diferentes grupos de pessoas com interesses, agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos vivenciam processos de constituição de identidades abertas e plurais. Quando a gente está falando ainda em língua inglesa, pensando em língua inglesa com seu status de língua franca, então vai ter muitas pessoas diferentes falando essa língua, e se a gente pensar pessoas diferentes, vão ter interesses diferentes, objetivos de vida,
ou objetivos particulares naquele contexto diferentes, repertórios linguísticos, porque vão ter uma língua materna diferente, ou mesmo se o inglês for a primeira língua que a pessoa aprende em casa, dependendo de onde ela vem, qual classe social também, se é homem ou mulher, vai ser diferente e as culturas vão ser diferentes também. Então, por isso, se vivenciam a constituição de identidades abertas e plurais. São muitas identidades, muitas culturas. E na página 243 diz o seguinte sobre essa dimensão intercultural. Este é o cenário do inglês como língua franca, e nele aprender inglês implica problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance e seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva histórica. Então, pensando em todo esse caldeirão de mistura que a gente pode ver, a gente pode problematizar, pensar, refletir, questionar. Para que serve a língua inglesa no mundo? Quais são os valores atrelados a ela? O que é bom ou ruim desse uso? Aonde ela pode chegar? Quais são os efeitos disso? Talvez a gente use o inglês ou para nos comunicar e deixe outras línguas de lado, e isso pode ser um processo de silenciamento de algumas pessoas que não têm acesso a essa comunicação em língua inglesa. Tudo isso a gente pode pensar hoje em dia sobre a língua inglesa, mas também historicamente. O que aconteceu no passado e que implicações tem hoje em dia. Então, pensar sobre a dimensão intercultural impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais reflexões sobre as relações entre língua, identidade e cultura. Então, a gente não pode pensar como foi pensado durante muito tempo, a língua é essa, a gente tem que aprender, e todo mundo vai aprender da mesma maneira, vai falar da mesma maneira, vai usar as mesmas palavras, as mesmas estruturas gramaticais. Não, a gente tem que pensar na identidade de quem está falando, ou tentando falar, tentando se entender, negociando sentidos, na cultura de onde vem, e mesmo dentro da sala de aula. As identidades são diferentes, mesmo dentro do mesmo país, da mesma cidade, do estado e da mesma sala de aula. E se pensarmos em cultura também. Desenvolvimento da competência intercultural, então, é importante. Lembre-se. Então, compreender que o outro tem uma cultura, uma identidade diferente e que está sempre se construindo e reconstruindo. Compreender e acolher essas diferenças. Então, esses foram os eixos organizadores da BNCC, do ensino fundamental. E no próximo vídeo, no quarto vídeo da série, eu vou tratar da organização do componente curricular língua inglesa em si, como que ele está organizado, inclusive segundo os anos, o que se sugere que se trabalhe em cada ano em questão de tanto desses eixos organizadores quanto de competências e conteúdos específicos também. Então, até o próximo vídeo.